Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar amanhã aqui, a sexta-feira, acompanhando as informações, notícias do Tricolor, que agora já segue, né, a preparação para essa partida de quinta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo fora de casa, partida de volta pela Copa do Brasil. Deixar os créditos dos canais aqui na descrição, deixa o like para estar fortalecendo, se não é inscrito, se inscreva, mas agora bora pro vídeo, galera. São Paulo Futebol Clube. O nosso repórter Eduardo Afonso conversou com o presidente Júlio Casares, uma conversa exclusiva que você acompanha agora. Amigos do Sport Center, nesta quinta-feira nós estivemos com o presidente Júlio Casares, que atendeu a reportagem ESPN numa entrevista exclusiva, abordando temas importantes para a torcida do São Paulo, de dentro e de fora de campo. Um dos principais é o aporte financeiro num acordo comercial que o São Paulo está fechando com o Fundo de Investimentos Galápagos. O dinheiro que será investido pela Galápagos no São Paulo servirá basicamente para a diminuição do pagamento de juros de empréstimos que o São Paulo tem com instituições financeiras. O São Paulo gasta em média 12 milhões de reais mensais no pagamento destes juros. O presidente Júlio Casares explicou como vai funcionar este acordo e de que forma, até 2030, ele vai aliviar as contas do São Paulo e, quem sabe, deixar a dívida num patamar bem razoável. A reestruturação financeira, aliada a um plano estratégico, vai trazer um oxigênio para o São Paulo. Primeiro, porque você alonga a dívida. E segundo, que em 5 anos você tem uma possibilidade real de acabar com a dívida. Como você disse, os juros financeiros, ele representa um valor maior do que o investimento da nossa base de Cotia anualmente. O futuro do São Paulo é o equilíbrio das suas contas, é trabalhar um estádio mais bem confortável, com mais condições, moderno, etc., sem perder a questão do Morumbis como templo e também olhar na estratégia principal, que é revelar jogadores. Esse é o futuro, que um clube que fatura 1 bilhão vai poder investir mais do que um clube que fatura 500 milhões. Isso é da natureza do mercado. Agora nós temos que ter regra. Dentro de campo, 2 notícias importantes. A primeira sobre Alisson, que está se recuperando de uma lesão. O presidente Júlio Casares falou de forma exclusiva e em primeira mão que o contrato de Alisson será renovado com o São Paulo. O Alisson, nós vamos reformar o contrato dele aqui, todo em primeira mão. O Alisson é um garoto que mesmo com essa contusão séria, está numa recuperação muito boa. Nós vamos em breve anunciar a renovação. Queremos que o Luiz Gustavo continue e que o Rafinha também. Mas essa é uma análise também muito pessoal do atleta, né? Então vai depender mais deles. A nossa vontade é que continue, porque são jogadores que não só deixam qualidade técnica dentro do campo, mas são importantes como grupo. Os 2 últimos reforços que o São Paulo contratou nesta janela de meio de ano, o argentino Santiago Longo e o britânico Jamal Lewis, poderão, ao final dos empréstimos, serem adquiridos em definitivo pelo tricolor. E segundo o presidente Júlio Casares, o valor de cada direito está dentro do orçamento do São Paulo para 2025. Os jogadores agora precisam atingir metas técnicas para que o São Paulo faça o investimento durante este ano de empréstimo. Ainda nessa entrevista, o presidente Casares está recebendo com estranheza o fato do áudio do VAR da partida contra o Fluminense no último final de semana ainda não ter sido divulgado. E deixou claro que, dependendo do teor deste áudio, São Paulo pode ter uma outra posição em relação ao resultado da partida. No momento, só nos cabe representar, formatar um processo sobre essa situação. E eu reitero aqui, até agora o áudio não foi colocado. E na nossa representação nós estamos pedindo a colocação do áudio de forma pública, como sempre teve. O que isso deixa claro é que a arbitragem está precisando de uma reciclagem profunda e de uma mudança. E o São Paulo trouxe o Jamal Lewis, mas o São Paulo tem convicção de que vai trazer um lateral de primeiro dinheiro. Se você vai trazer o Renan Lodge agora para fazer uma disputa com o Wellington e com o Jamal Lewis, não sei, mas virou uma oportunidade de mercado, porque não percamos de vista que o Rui Costa, diretor executivo do São Paulo, foi diretor executivo do Atlético Paranaense quando o Renan Lodge era do elenco do Atlético Paranaense, campeão da Copa Sul-Americana. Então, esse contato existe. Assim como o Rui Costa, diretor executivo do São Paulo, foi o diretor executivo do Grêmio que trouxe o Wendel do Londrina para o Grêmio. E por isso ele teve aproximação com o Wendel, como a gente falou, o Wendel não veio para o Brasil por questões familiares, ok? E por isso ele não veio.
Mas o São Paulo tinha fechado com o Porto a contratação do Wendel. Tinha sacramentado a contratação do Wendel. O Wendel que preferiu permanecer em Portugal. O lateral esquerdo da seleção brasileira. O Renan Lodge era o lateral da seleção brasileira, candidato a ser titular brasileira, principalmente até a final da Copa América de 2021. Ele falhou no gol do Di Maria. E não é que ele tenha saído do circuito depois disso, ele continuou sendo um jogador convocado, mas ele perdeu um pouco do prestígio ali. É um lateral extremamente ofensivo que combina com a capacidade do São Paulo. E o São Paulo vai trazer um lateral esquerdo, pelo menos em janeiro, porque o Wellington já assinou o pré-contrato e vai para o Southampton. Então, o São Paulo vai trazer um lateral de primeiro nível. Eu acho que é obrigatório conversar com o Renan Lodge e entender se ele quer vir agora, se adaptar, ficar pronto para o ano que vem, ou se ele prefere um mercado da Europa, da Ásia, outra coisa que ele prefere dele. São Paulo voltou nessa quinta-feira aos treinos. A gente lembra, o último jogo do Tricolor foi no último domingo, lá no Maracanã, contra o Fluminense, na derrota por 2-0 pelo Brasileirão. E o Zubeldia, depois dessa derrota, decidiu dar 3 dias de descanso aí para o elenco do São Paulo poder se recuperar. A gente viu aí na matéria do José Paes agora, São Paulo ainda vivo nas 3 competições, tem que aproveitar muito bem essas semanas de descanso que tem agora com a data FIFA. São Paulo, Michele, nessa data FIFA agora vai ter muito tempo para trabalhar, porque o próximo jogo é só na próxima quinta-feira. Então o Zubeldia vai ter uma semaninha completa de trabalho para se preparar para o jogo da próxima quinta contra o Atlético Mineiro, jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A gente lembra, São Paulo acabou perdendo a ida aqui no Morumbi por 1-0, então vai ter que trabalhar essa semana para tentar a virada lá na Arena MRV. O Zubeldia, Michele, vai ter apenas 5 desfalques nessa data FIFA de jogadores que foram convocados para suas respectivas seleções. Os desfalques são o Ferrarese, o Jamal Lewis, novo contratado que é lá da Irlanda do Norte, lateral esquerdo, o Jackson Mendes, o Bobadilha e o Lucas Moura agora com a seleção brasileira. Então, tirando esses 5, o Zubeldia vai ter o elenco completo para poder trabalhar essa semana inteirinha, 7 dias de trabalho, pensando na volta das quartas de final. E vocês aí no estúdio, acham que o Zubeldia vai preparar alguma surpresa para esse jogo da volta? Muito bom, Caio Inocêncio, nosso estagiário, aluno da Faculdade Casper Libero, e agora ele vai sair de férias, o Caio, e em breve ele vai para o site gazetesportiva.com fazer estágio lá também, viu? Pai, mas estagiário tem direito a férias? Atualmente tem, viu, Salazar? Atualmente tem direito a férias. Tempos mudaram. E a gente cumpre tudo direitinho. Beijo, Caio. Não, cara. Excelente profissional. Bom, o que é? Até VR os caras têm, legal. Quando eu comecei, a nossa não época tinha férias. Ninguém tá falando contra eles. Ninguém tá falando contra. Ninguém tá falando contra eles. Na nossa época era Como bem é boa a diferente. evolução, né, gente? Nossa época era... Fazia o café ainda. Bom, o Tricolor vai conseguir reverter, então, esse resultado contra o Galo? Difícil. Tem que fazer o quê? 1-0 para ir para pênalti. Um gol de diferença, pênalti. Empate é do Atlético. E o São Paulo vencendo. E o jogo é em Minas. O jogo é em Minas. Ou seja, já levar para pênalti é uma tarefa das mais difíceis. E a gente tem um retrospecto bem ruim do São Paulo como visitante, né? O São Paulo, no recorte aí dos últimos 15 jogos, o retrospecto como visitante é bem ruim. Mas, Salazar, o São Paulo ele tem o Atlético, ele tá tendo um tempo para treinar, ajustar o time para enfrentar o Atlético. Tá? Mas o Atlético também, né? Não, perfeito. Pera, eu tô querendo dizer o seguinte: o São Paulo tá focado nas Copas. Tem o Atlético. Vai lá, missão ingrata. Depois tem o Cruzeiro no campeonato. Né, entre o jogo importante com o Botafogo. Então vai dar para dosar bem, porque a prioridade acaba sendo as Copas. O problema Então você vai ter tempo. Você tem tempo para ajustar o time contra o Atlético e depois você tem tempo priorizando o jogo contra o Botafogo, que tem que priorizar a Libertadores, o jogo contra o Cruzeiro você coloca o problema time do São Paulo para mim, o tempo é justo. É que ele está nas 3 competições correndo muito risco de daqui a menos de um mês não estar em nenhuma. Nada. Porque no Brasileirão dificilmente vai lutar pelo título. Não, mas ele já falou. E aí nas Copas você pega o Botafogo na Libertadores, difícil. Mas o objetivo do São Paulo no Brasileiro, o próprio Zubeldia disse, é 5º ou 6º lugar. O São Paulo hoje é o 6º. Né, o quinto. É que nas Copas, na Copa do Brasil a situação é difícil e na Libertadores a missão também é daquela... Mas a gente pode fazer, diretor, deixa que eu vou falar e aí os nossos amantes copiam a gente. Mas a gente pode fazer jogo a jogo do São Paulo também nas Copas, para avaliar se dá para chegar ou não dá. Mas a gente faz. Rafael, momento, fase... O que você... E ele volta num lugar que ele vai ser vaiado, ele já foi, toda vez que ele vai na Arena Galo, ele toca na bola e ele é vaiado, porque a galera não se conforma dele ter saído lá e tal.
o que esperar do Rafael? E, aliás, foi o jogo na Arena Galo, que ele volta da Copa América e falha num rebote lá e caixa gol do Vargas. Enfim, todo mundo tá duvidando do Rafael agora. Me diga aí, você ainda aposta no Rafael ou também tá com o pé atrás? Não, pô, Rafael é aquela história, né? Rafael é meu e boi no lambe. Tô com ele até o fim, mano. Eu confio no Rafael da mesma forma. A oscilação todo jogador tem, cada um na sua posição. É que a posição de goleiro, a oscilação ela fica sempre muito evidente, óbvio. A falha dele resulta em gol, né? O Wilsinho não estava na última quinta-feira aqui, mas a minha avaliação do gol contra o Atlético é falta de confiança pela falha, aí sim, uma falha gritante no jogo contra o Palmeiras. Então, a falta de confiança e falta de leitura para sair naquela bola. Era completamente possível, era a bola de saída, né? Pelo movimento que o Scarpa fez, de dar aquela descascada, não bater a bola em velocidade, a bola rápida, com curva. Não, ele deu aquela descascada no segundo pau. Portanto, era a bola para ele sair. Foi falta de leitura, não vejo como falha, né? Desse segundo gol contra o Fluminense, aí sim eu vejo, né? Detalhe ali, a bola passa debaixo dele, por baixo dele entra. É um pouco falha, então esse momento de oscilação tira um pouco a confiança do jogador, é óbvio. Ninguém não tem uma máquina ali, é um ser humano que tem sentimento, que sofre, que chora, que tá com certeza passa dias sem dormir por causa de lances decisivos desse que ele erra, como o Caleri fica sem dormir quando perde um gol claro, como, enfim, como o cara, um volante, como quando erra um passe, sai o gol, o cara fica sem dormir. Esse momento de oscilação, ele faz com que o cara perca um pouco da confiança. É nesse momento principal que a torcida tem que abraçar o cara. Eu vi abraçar o Jandrei. A torcida de São Paulo abraçou o Jandrei, que não é o titular, né? Recentemente, gritando o nome dele no Morumbi quando ele entra em campo e tal. Porra, é o momento de fazer isso com o nosso titular, com um cara que nos salvou várias vezes, principalmente o ano passado, no nosso título da Copa do Brasil. Então, são nesses momentos de oscilação que o cara, que cai a confiança do cara, que ele mais precisa da torcida do lado dele. Não da desconfiança da torcida, e sim do apoio. E sim da extrema confiança e do apoio incondicional. Porque a gente sabe da qualidade dele. Falhas, todos os jogadores vão passar. Em algum momento vão passar. Uns mais, outros menos. Mas, enfim, repito, o do goleiro fica muito mais evidenciado. Mas ele precisa do nosso apoio. O meu ele vai ter sempre. Nos ajudou muito. É um grande goleiro. Esteve na seleção recentemente, né? Muitos torcedores podem estar falando agora o que o Wilsinho exemplificou, para ele foi ao contrário, né? Mesmo sendo um cara experiente, mesmo sendo, né, um cara mais velho, ele voltou e a partir do momento da volta dele, ele começa a cometer alguns deslizes que não eram comuns antes dele ir para a seleção. Mas, enfim, minha confiança vai ter ainda, com certeza absoluta. Vou registrar aqui, o senhor, eu quero perguntar para você também, mas o Marcos Santos aqui manda. Rafael está em má fase e ponto. Mas de longe é o melhor goleiro pós-Rogério e tem crédito. Queimar o cara a essa altura do campeonato é burrice. A galera no chat participando muito bem. Chamem parentes e amigos, deem o like. E tem bastante gente acertando o jogador misterioso. Eu achei que eu estava bem, cara, mas olha lá. E o Rafael para ti? É mais ou menos como o Renan falou? O que você acha do momento dele? Olha, eu tenho uma opinião, vocês podem me chamar de corporativo, o cara, aquele corporativo que meio que passa um pano, mas eu vejo, cara, eu nem considero falha, tá? Eu vejo uns pontos que, assim, um jogador no Campeonato Brasileiro inteiro ganharia aquela bola do Rafael, o Flaco. E eu acredito fielmente que é por isso a escolha dos 3 zagueiros, para ter cobertura na bola aérea para o Flaco Lopes. Acho que a escolha é acertada. O Rafael, talvez ele tenha feito um cálculo, ele subestimou o Flaco, que além de alto, ele pula bem, ele pega a bola no ponto mais alto. Então, eu acho mais mérito do Flaco do que falha do Rafael. O gol do Atlético, cara, aquela cabeçada é muito difícil. Talvez eu até concordo com o Renan,
que ele poderia ter feito uma leitura do facão do Scarpa, ele poderia ter saído, mas ela sai um pouco do raio do gol. É muito difícil a gente ver um goleiro com essa agressividade para sair, assim, que tem essa coragem. Porque a gente sabe assim, o goleiro vai ter que ser sniper. Se qualquer erro de cálculo dele, babou. E aí ele faz o movimento certo e a cabeçada do jogador do Atlético é algo assim, é difícil para burro, só que se acerta, ela vai na redinha do lado lá mesmo e cara, quase que indefensável. E o gol do Fluminense, a bola do William Gomes, até que você comentou, Arnaldo, ela sai um pouco do chão, ela fica mais fácil para o Fábio. A bola do Keno, ela vem rasante, ela pega a velocidade. Era defensável? Era. Foi falha? Cara, é difícil. Eu acho que... que eu gosto muito do Rafael também. Eu não vejo como... Acontece. Eu acho que é ossos do ofício, sabe? O fato dela vir rasante, assim, rasteira, ela pega uma certa velocidade que meio que surpreende ele. Então, eu não vejo ele numa má fase, tá? Eu vejo que, assim, os resultados não acontecem, a gente precisa identificar o torcedor brasileiro, no modo geral, ele tem mania de te perder, de quem é culpa, e aí já sai apontando A, B ou C. Então, eu acho que o Rafael tomou um gol, não poderia ter tomado, é culpa dele. Eu acho que não, eu acredito que o Rafael é um baita goleiro, um goleiro experiente, ele tomou gols, como o Renan disse, eu perco um gol, acontece nada. O Rafael toma um gol, perde o jogo, ele interfere diretamente no resultado. Mas eu não acho que ele está numa má fase, também não acho que ele está pressionado. Eu acho que, como um todo, por causa de 2 derrotas seguidas, 2 derrotas importantes, ele tem uma pressão. Mas como o elenco inteiro, todos estão sentindo aquele clima, falar, rapaziada, a gente não pode perder contra o Atlético. Mas isso, em modo geral, o Jandrei, no caso, eu já acho que estava, putz, será que sou eu? As coisas não dão certo para mim, eu vejo em momentos diferentes. Vamos lá, então, o São Paulo do Zubeldia, o São Paulo do Roberto Dias, pro meu pai, o maior jogador da história do São Paulo, o Roberto Dias. O São Paulo, principalmente de Careca, de França, o São Paulo de Serrão, o São Paulo de Valdir Pérez, o São Paulo de Oscar, o São Paulo de Dario Pereira, o São Paulo do Pedro Rocha. Vamos lá, e agora de Luciano. Que fase que tá o futebol, né? São Paulo de Luciano, é verdade. É o seguinte, o São Paulo, hoje em entrevista exclusiva, adivinha pra quem que o Casares falou de forma ESPN do Plial! Parabéns à ESPN, que por sinal é demais, eu adoro a ESPN, mas também. Toda vez é só lá que o São Paulo fala. Pois é, mérito obviamente deles, mas eles conseguem conversar novamente com o Casares através do nosso grande Eduardo Afonso, que é o mais icônico repórter, setorista maravilhoso, que cobre o São Paulo e que tem uma história, além de tudo, é um cara espetacular. É o seguinte, o Casares disse que o São Paulo vai renovar o contrato com o Alisson, mesmo machucado, ainda em fase de recuperação. O Alisson será aí agraciado com um novo contrato e nada mais justo, na minha visão, vinha sendo aí o principal jogador de linha do São Paulo. O Alisson, então, terá nas próximas semanas o contrato renovado. Ô, craque, se quiser também, o Gustavo Soler também deixou aquela manchete, daqui a pouco ele chega para atualizar o noticiário do Paulo. Tá aí, torcedor do São Paulo, informações do Tricolor, que segue a preparação para essa partida contra o Atlético Mineiro. O São Paulo volta a jogar na próxima quinta-feira. Lembrando que no primeiro jogo das quartas de final, o São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro, 1-0. Placar, resultado totalmente irreversível. É uma missão que não vai ser fácil, né? O São Paulo vai jogar fora de casa, mas que pode sim, né, reverter esse resultado. O Santiago Longo, que chegou recentemente, ontem já fez o seu primeiro treino com o São Paulo. O Jamal está jogando, né, está convocado para a sua seleção, então ainda não treinou, mas o São Paulo segue essa preparação. O Casares falando aí para a ESPN Brasil sobre a questão do Alisson, né, que vai renovar o contrato do Alisson, merecido, né? O Alisson se machucou ali no seu melhor momento, acho que o melhor jogador do São Paulo, né? O Alisson estava jogando muito
infelizmente se machucou. A questão do Rafinha aí, do Luiz Gustavo. O Casares também falando, né, sobre renovação, que quer renovar, mas aí não depende só do São Paulo. Vamos aguardar, né, as próximas notícias. O Renan Lodge, que foi especulado aí no São Paulo, saiu notícias de que o São Paulo estava interessado no lateral Renan Lodge, mas é um negócio que bem difícil de acontecer. Estava até dando uma olhada aqui em uma matéria de ontem ainda, de quinta-feira, sobre Renan Lodge. 3 milhões de reais, 3 milhões Renan Lodge. No São Paulo tem atualização e chance de contratação é revelada. O Tricolor Paulista precisa contratar um lateral esquerdo há bastante tempo, mas encontra dificuldade para fechar negócio. Aqui a informação sobre o Renan Lodge. O São Paulo não resolveu o problema na lateral direita e essa é uma das maiores preocupações da torcida. A temporada se afunilou e será preciso que quase todos os jogadores estejam disponíveis para buscar títulos. Aí a informação, né, sobre o Renan Lodge, falando também ali do jogo da Copa do Brasil contra o Galo. O negócio, porém, não tem nenhuma chance de acontecer. O lateral esquerdo recebe um altíssimo salário e não quer sair do Al Hilal, abrindo mão do dinheiro que tem para receber. O jornalista Jorge Nicola conversou com uma pessoa ligada ao São Paulo, que também descartou para 2025. Está aí, né, praticamente descartada essa chance do Renan Lodge jogar no São Paulo. A resposta foi chance zero, ele ganha 6 milhões de euros livres de impostos por temporada. Um salário muito alto, né? O salário do Lodge equivale a 3 milhões por mês. Ninguém chega perto desse salário no São Paulo. Jogador muito caro, né? E para o Renan Lodge seria uma loucura, né, o São Paulo pagar 3 milhões para contratar o Renan Lodge. 3 milhões de salário, né? Isso aqui, 3 milhões de salário do Renan Lodge. O salário é um absurdo, seria um absurdo o São Paulo pagar isso aqui para um jogador. O Renan Lodge não é esse craque também, né? Com esse valor aí, o São Paulo contratava aí 2, 3 jogadores. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, deixa o like para estar fortalecendo. Se não é inscrito, se inscreva. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.